da noite. Então, agradecer a presença de você. Lembrando também que nós temos nosso Instagram. Vai lá, Luz, e fala do nosso Instagram aí. A gente criou tem 2 semanas mais ou menos, né? Que é o @Tela4Jornalismo. E, porém, semana passada, né? Após o episódio da semana passada, que esteve só eu e o Edivaldo, a gente começou a alimentar. Então tá bem assim, pouco conteúdo ainda, né? Tem 3 cortes só lançados. A ideia com o tempo, aquilo ali está cheio, né, de cortes, e também ter um comentário, né, de como será o próximo programa, o assunto, enfim, para ficar mais fácil de se localizar ali dentro. Vamos levar um tempo aí, né, para conhecer ali certinho como trabalhar direito com o Instagram, da forma mais efetiva, mas já estamos lá. Então, tudo indica aí que amanhã a gente já solte também, né, os cortes de hoje. E é isso, lá vai estar tudo concentrado. Edivaldo, eu posso... Pode e deve. Tá. Há algum tempo aqui, mais ou menos um mês, eu comentei de uma oficina de jornalismo que eu fiz na cidade, só que eu não trouxe o jornal, né? E agora é o momento mais apropriado de eu estar falando dele, porque hoje ele está 100% lançado. O impresso a gente lançou tem mais ou menos aí 3 semanas, um mês, e hoje eu fiz todas as publicações digitais. Então ele está em formato PDF, numa plataforma que chama Issu, eu acho que é isso, Issu, e também no site da minha revista, né, que é a Arte Brasileira, na qual no projeto estava descrito que as matérias iriam em avulso para ela também. E eu trouxe aqui um exemplar, né, do projeto, que é isso daqui, né? Vale dizer que o projeto ele chama-se OFJOR, quer dizer Oficina Prática de Experiência Jornalística, né? É um projeto que eu tenho em mente já há algum tempo, mas por falta de recursos financeiros não consegui fazer. E agora, graças à PENAB, que é a lei inspirada na Lei Aldir Blanc, eu consegui, através de um edital, o financiamento para estar realizando esse projeto. Realizei na Escola Alice Marques, aqui de Andradina, e com 11 meninos, vamos colocar assim, meninos e meninas, né, de 17 a 18 anos, ou seja, do ensino médio, a gente realizou todo esse conteúdo aqui. E eles fizeram, vou mostrar de novo, né? Eles fizeram um jornal tabloide, 8 páginas, sozinhos, do zero. Nada que está aqui nesse papel existia antes, né? Lógico, teve a minha supervisão e a supervisão de outros 2 profissionais, que é o Jonathan Lucena e a Nath Nogueira. Mas foi tudo eles, né? E o que mais me emocionou em tudo foi a forma como eles se interessaram pelo projeto e como eles ficaram entusiasmados em fazer isso, né? Alguns falavam, teve um deles, acho que foi o Pedro, ou se não o Dudu, que eles falavam assim, cara, não é todo dia que alguém chega na sua escola dando a oportunidade para fazer um jornal, né? Uma coisa meio maluca, assim. E quem viu de fora também achou uma coisa meio maluca, mas aquele maluco saudável, né? Aquela coisa, negócio, né, ousado, né, de fazer. E a gente não sabia se ia dar certo, porque nunca foi feito isso aqui, a gente nunca fez. E a gente simplesmente se jogou, falou, vamos fazer dar certo, né? E deu muito certo, deu completamente certo. E a gente está muito feliz, os meninos estão muito felizes. Eu imagino, pelo menos ali, dos 11, eu acho que uns 4, 5 se interessaram pela profissão, que dá quase 50%. Pelo menos 2 estão com uma pulguinha atrás da orelha, assim, será que eu vou seguir carreira? Né? Tenho certeza, porque realmente impactaram muito eles. Então é isso, espero fazer outros off-jors, aqui em Andradina, outros lugares, tanto no setor público quanto privado, porque é algo realmente transformador, foi para mim. E só para encerrar esse assunto do off-jor, eu já sabia que eu seria um bom professor, mas depois da off-jor eu tenho certeza que eu seria um bom professor, né? Então, mudou a vida de todo mundo. André? Comentasse falar do jornal? Isso, exato. Difícil comentar, que eu não fiz parte do projeto, né? Mas é que o Lúcio falou, algo inédito aqui em Andradina, né? A gente sabe sabemos que é difícil você fazer um jornal desse, porque
você tem todo o trabalho de pauta. E aí, a hora que entra na parte gráfica, que é pior, né? A parte gráfica dá mais trabalhosa. Quem conhece como é que se monta um jornal impresso, mas é legal, né? Que nem o Lúcio falou, é uma oportunidade, ele acabou tendo o incentivo, né? E legal para Andradina, né? Você mostra uma profissão, você envolve os jovens, né? Mostrando, porque muitos que estão na escola não têm noção nenhuma do que é os cursos, não só jornalismo, mas muitos cursos. Quando ele chega na faculdade, ele vai, ele presta, ele passa, chega lá, ele fala, nossa, não é nada do que eu imaginei. Então, assim, entra pensando que é uma coisa e chega lá ele vê que é outra coisa completamente diferente, né? A maioria das pessoas, quando entra na faculdade, acha que é uma coisa, o curso, mas não é o jeito que ele estava pensando. E é engraçado que isso aqui é o seguinte, André, tem uma diferença muito grande de você juntar uma sala de aula, falar sobre. Uma outra coisa é você chegar numa sala, né? Você fala o que é, que a gente fez assim, né? A gente escolheu uma sala do Alice, tem bastante computadores, aí foi a redação. Aí a gente fez mais ou menos 1h30 de palestras, né? Falando, explicando o que era e tudo. Aí nós pegou, né? Tchau, falamos para os alunos. Tchau, fica aí, a gente vai sair. Por quê? Né? Queria que eles ficassem lá sozinhos, aí eles faziam reunião de pauta. Depois de uma meia hora, quando a gente voltava para ver o que eles tinham feito. Aí resolveu a pauta, aí nós dava, lógico, né? A gente estava ali para tá junto, tá perto. Só que a gente deixava eles sozinhos praticamente. E ali a redação foi uma redação profissional. Né? Eu duvido, 90% dos veículos de comunicação hoje tem uma redação daquela que a gente teve. Fotógrafos, produtores, né? Redatores, repórteres. Teve uma editora-chefe e uma chefe de redação. Era uma equipe completa. A única coisa que não foi feita aqui, o logo foi feito também, inclusive foi feito pelo Dudu Aiza, né? Mas a única coisa que não foi feita foi a diagramação. Foi o próprio pessoal da gráfica, né, que fez. Mas é isso que eu estou falando, é diferente, sabe? Você apresentar uma coisa e você colocar o moleque lá dentro. Entendeu? Então, aqui eles viveram realmente, por isso que se chama oficina de experiência prática do jornalismo, porque é literalmente isso, né? Bom, vamos lá, né? Vamos falar de Bielorrússia. Informações da Agência Brasil. O líder da Bielorrússia e aliado da Rússia, Alexander Lukashenko, prolongou seu governo de 31 anos nesta segunda-feira, dia 27, depois que as autoridades eleitorais o declararam vencedor de uma eleição presidencial que os governos ocidentais rejeitaram como falsa. Lukashenko, que não enfrentou nenhum desafio sério dos outros 4 candidatos na cédula de votação, obteve 86,8% dos votos, de acordo com os resultados iniciais. Políticos europeus disseram que a votação não foi livre nem justa, porque a mídia independente foi proibida na ex-República Soviética e todas as principais figuras da oposição foram presas ou forçadas a fugir para o exterior. Bom, pode-se dizer aqui, se forma mais um ditador? Na verdade, esse é ditador desde 94, né, quando ele entrou no poder. Mas o pessoal reclama, Edivaldo, do Maduro, né, que ele em julho ali ganhou com 51% aproximadamente. É inteligente colocar 51%, né, porque dá uma sensação de realidade, né? Agora, o Lukashenko, ele é tão maluco, ele é tão escancarado, que é 80%, tem 70%? 86%. Sabe, assim, é escancarado as coisas, né? Vamos lá, primeira coisa. Quem que consegue manter uma popularidade alta em 30 anos de governo? Ninguém. Eu acho que nem se o cara for o melhor político do universo ele consegue. Praticamente são 2 gerações aí, né? O Lukashenko, ele entrou como deputado ou senador, eu não sei como que é lá na Bielorrússia, tem essa diferença, mas ele era parlamentar, né? Entrou nos anos 90. Em 94, de 90 a 94, aliás, ele criou um discurso bem forte de anticorrupção, e aí em 94 ele entra, né?
E segundo aí o que eu li, né, das fontes de informação, é de que o Lukashenko, a única eleição que realmente foi considerada limpa dele foi justamente a de 94. As restantes foram tudo sujas, né? Agora, sobre formando um ditador, na verdade, né, o Lukashenko, muita gente chama ele de o último ditador da Europa, acho que é uma coisa assim que fala, né? O último ditador da Europa. E aí, uma coisa interessante nas eleições deles, né? A de 2020 foi também muito tumultuada. A gente teve bastante protestos e tudo, né? Só que a Bielorrússia, ela é um país que ela é completamente fora assim de uma outra realidade, né? Ela tem uma realidade muito particular. Que seria o quê? A Bielorrússia ela fazia parte da União Soviética, né? Ela é uma ponte entre a Europa e a Rússia. E ela fazia parte e ela era muito poderosa, né? Porque ela tinha essa ligação. O que acontece? Aliás, antes da União Soviética, antes da Rússia anexar ali a Bielorrússia para a União Soviética, ela não tinha ainda sido independente, ao contrário de outras regiões, países que já tinham sido. E o que acontece é que, nesse processo, a Bielorrússia, ela, em 91, quebra, né, a União Soviética, e a Bielorrússia se torna, então, um país independente. Porém, a Bielorrússia manteve muita coisa da União Soviética, né? E outros países não tiveram isso. Por exemplo, a Ucrânia não manteve. Então, a KGB, né, que é o Serviço de Inteligência, ela foi modificada, o nome, inclusive, na Rússia não é KGB, e eles mantiveram a ideia da KGB, o nome manteve, o escudo foi praticamente o mesmo, a forma de atuação, que geralmente é para perseguir ali dissidentes políticos, pessoas contrárias ao governo, e então a Bielorrússia ela carrega essa característica assim, né? E o Lukashenko ele já falou em mais de uma oportunidade que ele é autoritário mesmo, né? Que ele é desse jeito mesmo, e ele quer ser assim. E aí entra numa última pontuação que eu faço, por isso que eu falo que é uma característica muito particular da Bielorrússia. A Bielorrússia, nas mãos aí do Lukashenko, ele tenta uma amizade, consegue, né, perfeitamente, uma amizade com o Putin, com a Rússia, justamente porque, né, aí já é uma coisa que eu imagino que seja, a Bielorrússia é um paizinho minúsculo, né, acho que são 9 milhões de habitantes. Para ela ser engolida pela Rússia, é um pulo, né? Só que, ao mesmo tempo, a Bielorrússia ela quer também ter amizade com a Europa. Ela seria esse balanço entre os dois, né? Só que desde as crises aí da última eleição 2020 para agora, que agora piorou mais ainda, porque a União Europeia também está atacando a eleição, né, do Lukashenko, a gente não sabe como que vai ser esse posicionamento. Tem uma outra coisa que eu achei interessante também. Eu vi um vídeo que é da Euronews, né? E é meio que um português espanhol, não sei nem falar o que era aquele idioma lá que eu escutei. Mas a parte que a entrevistada, uma das entrevistadas durante a manifestação lá em Bielorrússia em 2020 estava, ela falava assim, que eu achei muito curioso o que ela falou. Aparentava ser uma pessoa normal, assim, do dia a dia. Ela falou assim, não tem por que a gente protestar, porque aqui a gente leva uma vida boa, né? A gente leva uma vida tranquila. Ela fala assim, não me importa se ele está aí há 26, 25 anos, 30 anos. Para mim não faz sentido, não tem por que perguntar, né? E aí já entra naquela questão do que vale, né? Se é a democracia ou a ditadura. Eu não cheguei a pesquisar como que está a questão financeira da Bielorrússia, né? Se é um país próspero, se não é, não entrei nesse contexto, assim. Mas é realmente um país bastante particular. Pegando o gancho do Luzi, né, a Bielorrússia ela faz fronteira com a Polônia, e a Polônia é a Rússia, né? Bielorrússia e a Polônia. A Bielorrússia ela fica na fronteira com a Polônia e com a Rússia. Então a Polônia é o muro que separa a Rússia da Europa.
A Polônia segura a Rússia ali, né? No caso, nós tivemos aí da Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se realmente foi tudo o que falaram, né? O que se propaga, mas a Polônia, ela começou a ser invadida de ambos os lados, né? A Rússia por cima e a Alemanha por baixo. Então, ela se faz a fronteira ali entre a Alemanha e a Rússia. Aí agora tem os outros países aqui, tem Estônia, tem... enfim. Mas o que você falou, ele é aliado do Putin e provocou muito a Polônia, provocou muito, tanto é que a Polônia é o único país da União Europeia, assim, União Europeia não, da Europa, que fechou fronteira e o presidente falou assim, não vai ter essa bagunça de imigrante aqui de nenhum lugar do mundo. O polonês morre de medo da Rússia, da Bielorrússia também. Os poloneses, eles têm problema por causa da questão da Segunda Guerra. Ah, sim, sim. Tanto mas... um lado quanto o outro invadiu. Então eles têm muito medo de perder. Só que parece que o medo deles é muito maior da Rússia, né, do que... Não, a Bielorrússia, né... mas o ponto principal é a Rússia, né? Porque foi na Segunda Guerra Mundial, né? Então houve, né, o conflito na Segunda Guerra Mundial, enfim. E o presidente da Polônia, não vou saber agora o nome dele de cabeça, não sei se é o mesmo ainda, né? Quando começou essa invasão dos muçulmanos para a Europa, né? Invasão ali dos muçulmanos da África, porque a África ela tem um pedaço dela de característica de ser muçulmano, né? Então, e aí você tem toda aquela região do Ocidente ali, o dos muçulmanos, e aí começou a invadiu Itália, França, Inglaterra. Hoje você vê que bagunçaram tudo. Então, assim, a Polônia foi o único que falou assim, aqui não, é fronteira fechada. Você pode ir lá para a Polônia, né? Tem muito brasileiro, inclusive um amigo meu, ele mora na frente de casa, ele foi para a Polônia, ele está lá, foi cortar o cabelo, tem um pessoal lá que já é de brasileiros, foi lá, está lá, tá trabalhando lá normal, né? E aí ele falou, essa bagunça aqui não vai ter, e aí ficou muita crítica. Por quê? Porque quando você tem as agendas, quando alguém é contra a agenda, você é bombardeado. Mas os refugiados. Não, peraí, refugiado não. Você não vê mulher, criança, é só homem em idade militar. Então, tem uma outra questão desse negócio de refugiado, né, de imigrantes. Mas, enfim, como o Lúcio falou, ele está lá há muito tempo, assim como o Putin, e aí a gente tem a programação do que nos é ensinado. Uma pessoa ficar 30 anos no poder, nós vemos como uma ditadura, um governo ditatorial. Por quê? Porque o cara está lá, é lógico que ele vai fazer os meios para continuar lá. Mas, igual o Lúcio falou, uma pessoa deu entrevista, você não sabe se ela está lá como uma atriz, não uma atriz de novela, mas fazendo um personagem... Ou com medo mesmo também, né? Porque existe muito teatro, né? Jogo de cena, inclusive dos governantes. Né? Muito das coisas que às vezes eles fazem é porque eles estão lá para fazer um papel e obedecer a ordem de um grupo superior. E a gente falou, não me importo. Então, é o padrão que a gente tem. Se o Lula ficar aqui 30 anos e o país for uma maravilha, ninguém vai ligar. Se o Bolsonaro ficar 30 anos, ou qualquer outro político, e o país crescer, for bom, lógico que vai ter as coisas ruins, mas num conceito geral, ser melhor do que pior, e você vê que ele está fazendo, pensando no país, não no interesse pessoal. Então, falou, são conceitos, né? Conceitos. E aí, para finalizar, vou generalizar porque, assim, é uma coisa que você para pensar hoje. Todas as eleições, elas são uma fraude. Porque vai estar quem o sistema quer que esteja lá. Ou seja, não é que é uma fraude porque fraudou a urna. Muitos lugares vão fraudar mesmo. Mas
O sistema ele vai manipular para estar a pessoa lá. Então, a grosso modo, todo o planeta, em todas as esferas, pode ser democracia, pode ser ditadura, pode ser império, vai estar quem o sistema quer que esteja lá. Então, e hoje está sendo exposto todas as fraudes. Por que muitos países estão tendo problema? No Maduro, aqui no Brasil, deu problema com o Bolsonaro, que houve, lógico, provadamente não foi, mas houve, né, um boom ali de, tem um problema, fraudado, não foi. A África pegando fogo, literalmente, a Europa. Então, assim, está sendo revelado as fraudes nas eleições em muitos lugares, né? Então, não é diferente lá na Bielorrússia, né? Essa mulher que eu falei, só para deixar claro, inclusive eu esqueci de falar, por isso que eu estou retornando, né? Quando eu citei ela, eu acabei esquecendo de falar de uma coisa, que a Bielorrússia, ela tem um nível assim de proteção ao Lukashenko. Então qualquer brincadeira com ele, qualquer piada lá, né? Piadas com ele já é considerado crime, alguma forma de retaliar. Então é um regime assim que realmente oprime qualquer oposição a ele, qualquer forma de oposição. E muitos se refugiam, né, ou vão. A maioria dos opositores políticos ou estão presos, ou foram mortos, ou foram para a Polônia, né? Bem como o André falou, a questão do mapa ali mundial, né? Então, o que eu quero dizer com essa moça aí, né? Realmente, é o que o André falou, pode ser um teatro, pode ser apenas medo mesmo, mas eu imagino sinceramente que aqui no Brasil hoje, André, a gente tem, de certa forma, né? Não vou falar que é 100%, mas a gente tem uma certa liberdade de poder criticar fulano e fulana, né? A gente pode até ser retaliado de alguma forma, a gente pode. Só que a gente tem essa liberdade. A minha geração é a geração dos anos 90. Então, a minha geração não conheceu aquela coisa de você não poder meio que abrir a boca, né? Hoje eu posso falar algumas coisas, eu posso me expressar. A gente está aqui falando de política. A gente está aqui criticando, muitas vezes, o governo federal, às vezes o governo estadual, um deputado ou outro, enfim. Eu não consigo imaginar como que é viver num cenário onde você tem medo de falar para o teu amigo que você não gosta do político tal, né? Então, não sei, sabe? Mas eu mencionei essa mulher mais por termo de curiosidade mesmo, porque muita gente pode pensar igual ela, né? Por que não? Inclusive na própria Rússia, né? A própria Rússia também é muito dividido. Tem quem apoia o Putin, tem quem não gosta do Putin. É que nesse país como cidadão, né? Uhum. Você vai gostar ou não. Não é todo 100% vai gostar. Mas, assim, igual você falou, são países que já tinham essa cultura de ser mais enérgico, mais duro, né? Agora no Brasil não, sempre foi muito aberto, porque você tem o quê? Você deixava falar, você usava a mídia a seu favor, o governo, que a gente sabe que funciona assim, dá o dinheiro, reverte na opinião pública, através da mídia, manipula para mudar o pensamento de algo em prol do governo, que se for, né? Enfim, de alguma crítica, né? Inclusive da oposição, que geralmente a oposição é menor, é bombardeada, né? No sentido, quando o governo quer bombardear, aí a oposição acaba tendo menos poder, força da questão de passar, né? De levar. Porque você tem uma mídia que recebe dinheiro, pagou, eu falo o que você quiser. E lá na Bielorrússia a gente tem que levar em consideração uma coisa. Como eu falei, muitos aspectos da era soviética fazem parte até hoje da vida deles, né? Então você tem muitos monumentos ainda de personagens da União Soviética. E a União Soviética, como a gente sabe, não tinha, principalmente ali nas mãos do Stalin, né? Não tinha essa cultura de alternância de poder. Essa ideia de alternância de poder, ela é uma coisa relativamente falando nova
né? Aqui no Brasil, para nós, é um absurdo a gente pensar que não vai ter eleição a cada 4 anos. Mas eu imagino que na Bielorrússia, por ter essa herança soviética ainda muito viva, para eles, talvez eles não se... É uma hipótese, tá? Talvez eles não achem que seja tão grave essa questão da alternância. Talvez para eles não seja assim, eles que eu falo uma parte, ou uma grande parte, ou minoria, não importa. Mas é diferente a forma de pensar. É a cultura, né? É a cultura. Você pega na Inglaterra. A Inglaterra tem uma rainha. Será que se a gente Você tem lá o parlamento, e aí você elege o primeiro-ministro. Mas você tem lá Não, a rainha. Será que... No Japão tinha o imperador. Tem ainda. Eu acho que ainda. E voltaram. Acho que ainda tem a figura do imperador. Tem. Mas assim, agora não é figurativa a figura da rainha e do imperador. Não é. Se você for olhar diariamente, ele não vai estar lá todo dia assinando, dando ordem, porque tem um primeiro-ministro. Mas quem pensa que é figurativo, então é o Império Japonês e o Império Britânico. Só que com uma diferença de organização estrutural. E é aquela, né? Será que se a gente pisar em território chinês, será que na verdade eles não vê o nosso sistema como louco e nós o deles como, né? Porque lá eles também estão acostumados com um único partido. Embora, gente, né? Embora, abre aspas aí, beleza, é um partido só, só que é praticamente o maior partido do mundo. Então você também tem subgrupos, né? Funcionam como subpartidos, vamos dizer assim. Mas são formas diferentes de ver, né, a vida política. Não estou aqui, né, julgando qual deles é o correto ou qual deles é o errado. Estou só falando que há perspectivas de vida diferente. E essa opinião que eu estou dando foi usada por um sujeito protegendo a vitória brilhante do Lukashenko por 80%. Ele falou assim... que lá eles têm uma forma diferente de ver. Eu concordo com ele no sentido assim, de realmente há uma perspectiva diferente. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, cara, é 30 anos num poder e de um cara que tem não tolera a dissidência política. É o único cara que eu posso falar. Como eu falei, eu não pesquisei a questão econômica nem nada. Mas é muito improvável, aqui mesmo no Brasil, quando um prefeito se elege ou um presidente ele se reelege, geralmente ele se reelege com menos, né, percentual. Vai fazer uma pesquisa no segundo ano de presidência do cara, também abaixa. Por quê? Porque é comum isso, né? As pessoas... É comum, normal, no mundo todo. Então, é isso aí. Bom, muito bem. Vamos para a segunda pauta desta noite. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, começa as atividades em fevereiro com projetos de lei polêmicos na fila. Entre as 32 proposições que já podem ser votadas no colegiado, estão temas como aborto, cotas, redução da maioridade penal, né, e redução de área protegida da Amazônia. Quase 60% das proposições estão sob relatoria de senadores da oposição. E é o caso, por exemplo, do projeto do decreto legislativo PDL 343/2023, destinado a convocar plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto ou respondam à pergunta: o aborto deve ser legalizado no Brasil? Bom, CCJ, 32 proposições e aborto, cotas, redução da maioridade penal e redução da área protegida da Amazônia. Eu gostaria que vocês falassem bem rapidamente um pouquinho de cada assunto sobre isso. Vou começar pelo André. A gente percebe que mesmo no governo de esquerda, né, do PT, que está de novo na presidência do Brasil, as temáticas elas voltaram e voltaram com força, né? Muitos projetos aí que
identificam como da direita, né? Porque você tem essa classificação, as ideias da esquerda, as ideias da direita, né? Conservadorismo. Então vamos lá, aborto, o aborto ele já é discriminado. Já há uma legislação sobre o aborto no Brasil, isso que as pessoas não entendem. Aí quiseram criar uma específica para liberar geral, vamos dizer assim, liberar geral. E o aborto ele só é feito em caso de urgência, ou seja, a vida da mãe está em risco ou a vida, né, no caso a vida da mãe, né? Então assim é uma questão médica de urgência, urgentíssima. Agora, encefálicos também, né? Sem cérebro. Sim, tem algumas, né? Por uma questão médica de vida. Aí você fala assim, pô, uma questão de vida, mas de um aborto, mas por isso que eu falo, é uma situação bem específica, porque já tem legislação. Agora, fazer o aborto indiscriminadamente, eu engravidei, eu quero abortar, não quero filho, dane-se, tchau. Isso é crime, você está matando uma pessoa, um ser humano. Aí vem cá, mas não sei quantas semanas lá o feto. A partir do momento que o óvulo concebeu ali já gerou uma vida. Mas não está formado. Gente, pelo amor de Deus. Eu posso comentar sobre o negócio do aborto, do PL, que é do Rogério Marinho, né, que é do PL. Eu fiquei assim meio pensativo, né, que ele fala que vai fazer um plebiscito para perguntar. O plebiscito é uma consulta popular, né, antes de uma aprovação. Ele vai perguntar, você é a favor do aborto? Mas eu achei que é um tiro tão no escuro que ele está dando, porque assim, beleza, né, como a população brasileira é majoritariamente religiosa, né? A grande maior parte católica e protestante. Então, a possibilidade da resposta ser não, eu não sou a favor do aborto, é grande, assim, né? Só que pode ser que não dê bom para ele, assim, para esse cara chama Rogério Marinho do PL, né? Talvez não seja interessante para ele. É um plebiscito, né? Não é nada assim, enfim, tão forte. Sobre essa questão do aborto, ela é uma questão que eu percebo que na grande maior parte dos países tem esse embate, né? E raramente sai dessa linha tênue, né, entre o que é necessário, o que é urgente, o que não é urgente. E há uma discussão muito grande sobre isso. Eu imagino que isso aí não vai para frente, não, sabe? Eu acho que não vai para frente, mas ainda mais plebiscito, né? Que é uma coisa que requer uma organização mais elaborada, né? Mas como você falou, né? Você chegar e fazer um projeto, pela lei, eles estão lá para representar o interesse do povo, até porque não é uma coisa única. Você tem passar por comissões, você tem que ter votação, dependendo do projeto, a maioria, um terço, enfim, né, dependendo da, né, ou maioria simples, um terço, 2 votações, uma votação, depende do né. Então, assim, mas independente do que você falou, independente não, você falou assim, a maioria aqui do Brasil é um país muito religioso, a maior religião é a religião católica, né, cristã católica, né, o catolicismo, mas não se apega a isso, não. Independente se a pessoa falar que é religiosa ou não, frequenta uma igreja, ela é a favor da droga, ela é a favor da prostituição, ela é a favor do aborto, ela é a favor... Isso aí é muito relativo. Mas... Tem muita gente que... então... Não, mas o que eu quero dizer, André... eu entendi, mas você entendeu? falo... Porque eu falo... É como se eu estivesse sendo ele aqui, sabe? O senador aqui. Porque assim, lógico que ele espera que fale, que a população fala. Não, a gente não é a favor. Só que se a população fala... Não, mas é a favor. E aí, o que esse cara vai fazer lá dentro? Mas em relação a isso, eu acredito que a ideia é o quê? É você começar a fazer as pessoas se interessarem pelo tema, porque muita gente ainda
primeiro, tem um tabu, não quer entender o que é. Porque foi como eu falei, já tem na legislação brasileira. Já tem na legislação. Então, específico lá os casos de aborto. Agora, do jeito que queriam fazer de modelos de outros países, porque, se eu não me engano, na Holanda, é um dos países. Tem outros também no mundo, a gente, independente. Acho que o Uruguai também, né? O Uruguai então, tem a Holanda você pode fazer, você tem as clínicas de aborto legalizadas, então muita gente vai para a Holanda para fazer aborto, para não ser penalizado criminalmente dentro do seu país, você entendeu? Então, assim, acredito que ele queira fazer as pessoas se interessarem para entender a gravidade do que é um aborto. Um aborto livre, espontâneo, eu não quero, eu engravidei, eu não quero, eu tenho o direito de abortar porque eu sou mulher, é meu corpo. Você é mulher. Tem uma questão genética, é o seu corpo. Só que você está matando uma pessoa, isso é assassinato. As pessoas não querem enxergar isso. E tem coisas muito piores. Por que tem coisas muito piores? Porque há o interesse em se manter o aborto indiscriminado, que se consegue fazer a legalização, as pessoas iam abortar a bel prazer, porque você tem, como eu falei, você tem quem quer o feto, quem quer a placenta. Há comércio para isso. As pessoas não é igual tráfico de órgãos. Há comércio para tráfico de órgãos, não é transplante de órgãos, que uma pessoa faleceu, ela autoriza, a família autoriza, é capacitada lá para fazer a doação dos órgãos, né, transplante, a doação. Há tráfico de órgãos, as pessoas são mortas e os órgãos roubados. Tá. Tem gente que nem morto é roubado os órgãos dele e ele é fechado e fica sem alguns órgãos, ainda consegue viver algum tempo sem alguns órgãos. Quando ele vai descobrir, ele acorda porque ele é dopado, é dopado. Então, assim, as pessoas precisam entender que nada é feito por acaso. O feto, o aborto, existe um comércio e é coisa bem pesada. Isso que as pessoas precisam ter a noção. Primeiro, você está matando alguém. Segundo, que você está alimentando o mercado negro. Mas aí a gente já está entrando num mérito, né? Se é bom ou não. Não, é isso que eu estou falando. Não, se for entrar nesse mérito, vai longe, assim. Igual, tipo... Não, mas... É um universo amplo essa questão do aborto. Não é uma coisa tão pequena mas é amplo, mas é simples. Não, aborto tem que ser proibido só em casos médicos. Se você quiser matar, se você fizer um aborto porque você quer fazer, é cadeia. Você está assassinando alguém, acabou. Não tem conversa mais. As pessoas precisam mudar o pensamento. Aí a gente está entrando no mérito. Se não é uma questão médica, que o médico fala, tem que fazer o aborto porque é uma questão médica, porque é estabelecido em lei lá. Uma questão médica. Falando em questão de aborto, tem um outro ali que o Edivaldo leu, que é a questão de certidão do nascimento, que nesse caso é do PT, né, que é o Fabiano Contarato, que ele coloca, né, já é o lado oposto ali do PL sempre, né? PT e PL sempre é oposição. Aí ele coloca que seria possível, né, com a aprovação dessa lei, na hora do registro em cartório, 2 pais, ou seja, um homem, registrar o filho, isso está no papel, mulher, ou se não, um deles apenas, né? Essa é uma dos projetos do PT, inclusive, como bem leu o Edivaldo, 60% é da oposição. Então, praticamente, todos esses projetos que eles destacaram na matéria, praticamente todos, 90% aqui é coisa do PL, né? Então, por exemplo, linguagem neutra, que é do SAFE, que também é do PL, ele fala que o correto é que você extingue, né, da escola do ensino nacional, tanto público quanto privado, a linguagem neutra.
Porque ele coloca mais ou menos nesses termos, né? Por mais que seja boa a intenção, né, de representatividade e tudo, isso acaba atrapalhando a própria interpretação da língua, né, da norma culta brasileira, do português brasileiro, né? Aí tem também a questão do maioridade penal, que essa aí é do Flávio Bolsonaro, que ele coloca de 18 para 16, né, para você poder responder penalmente, e ele colocava também de 14 anos se fosse um crime hediondo ou se fosse um crime relacionado ao narcotráfico. Só que aí tem um sujeito, um senador chamado Márcio Bittar, que é do União Brasil, que ele foi lá e colocou uma emenda tirando essa preposição. Tem também o projeto, que também é do PL, essa é do craque Romário, né? Que é uma reforma do Código Eleitoral, que são 250 páginas de texto, 900 artigos remodelados, né? E ele coloca basicamente o quê? Que são 20% das vagas das cadeiras do Legislativo Federal, Estadual e Municipal para mulheres. 30% das candidaturas em geral para mulheres e de 2% a 5% para PCD, né, que são pessoas com deficiências, para cargos de confiança. Aí vai depender do tamanho da cidade, do estado, enfim. Tiveram outras ali que o Edivaldo colocou, mas eu acho que as mais fortes, assim, no sentido de relacionamento, chegam a ser essas mesmo. Teve outras ali, acho que essas... Deixa eu abrir aqui. Isso aqui eu vou ler na íntegra. São mais 3, né? Permite aos estados da Amazônia reduzirem a reserva legal de 80% para até 50% quando tiver mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público. E também do PL, né? Isso aqui já é uma PEC que garante um benefício mensal às crianças em situação de pobreza e também para aquelas com até 5 anos de idade, um auxílio adicional voltado às necessidades de nutrição e desenvolvimento. E aqui também, PL, claro, né, que concede porte automático de armas de fogo para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Só um detalhe aqui, isso tudo que a gente leu, que a gente viu aqui, é para a CCJ, né? Portanto, Comissão de Constituição e Justiça. Isso aqui vai depender, se isso aqui vai ser aprovado, se isso aqui vai ser colocado em jogo ou não, a partir do começo do mês agora, que a gente vai ter as eleições para presidentes do Senado e presidente das comissões também. Então, não é porque está aqui, né? Provavelmente eram projetos do ano passado que passaram para agora, né? Não é porque está aqui que isso aqui vai chegar a plenário. Na CCJ já está, beleza. Mas chegar até o plenário ou até comissões, outras comissões, né, especializadas, a gente não sabe. Agora, sinceramente, assim, o pouco que eu acompanho de Senado e tudo, eu posso garantir que a chance dessas coisas passarem, com exceção do Código Eleitoral, da renovação, é grande de não passar. A possibilidade do Código Eleitoral reforma, sim, eu acho que tem força. Mas o restante aqui, eu acho que é muito difícil, porque é muito polarizado. Esse que eu falei que pode passar, que é do Código Eleitoral, ele é meio que uma concordância entre muitos ali dentro, a maioria. O resto é nós contra eles, eles contra nós. Peraí, André, vou ter que... Vamos lá. Muito bem, agora vamos falar sobre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil e os Estados Unidos assinaram um acordo para a troca de informações sobre deportados e operação de voos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a ideia é garantir segurança e tratamento digno para os brasileiros que retornam ao país. Para isso, foi criado um grupo de trabalho com a Embaixada Americana. A medida permite uma linha direta de comunicação e acompanhamento em tempo real dos próximos voos. A proposta, inclusive, foi tema de reunião do presidente Lula com ministros em Brasília nesta semana. Bom, Luzi, rapidinho, falar sobre essa polêmica toda sobre deportação de brasileiros.
A América Latina em peso aí, certamente preocupada, né? Porque acho que o maior número de imigrantes que os Estados Unidos recebe é a América Central, América Latina. A gente teve o problema aí com o Petro, né? Que é o presidente colombiano. A gente teve agora esse problema. Então, basicamente, foi 88 prisioneiros deportados e chegaram aqui algemados, né? A Polícia Federal que os libertou, né, os tirou as algemas. A questão é que os Estados Unidos, enquanto estiver em voo, eles podem, né, usar algemas. Né? Quando você entra em território nacional, você os tira. O problema também é que se questionou a questão da dignidade nesses voos. Né? De alguns anos para cá, acho que 2020 para cá, a gente teve de 6 a 7 mil repatriados, né? Mas não houve essa preocupação, essa intensidade nesse sentido. Isso são capítulos, né, que vão acontecendo e vão acontecendo. O primeiro capítulo é antes da eleição, o segundo capítulo é eleito, o terceiro capítulo é na posse, né, com as ordens executivas que a gente falou aqui na semana passada, e aí vai se alimentando essa questão. Aí agora o Trump falou do Guantánamo, né? Guantánamo, não sei como fala direito a palavra. Guantánamo, que é um território militarizado, né? Militar dos Estados Unidos. E o que acontece? Só um resuminho rapidinho sobre isso aqui. Na época da libertação do território cubano dos espanhóis, os americanos ficaram meio como uma forma de agradecimento, eles ficaram com aquele territóriozinho, né? Que é o Guantánamo. Guantánamo? Olha eu errando o nome. Guantánamo. Aí, ó, André me corrigindo. Guantánamo. O que acontece? Lá era uma base, né, que eles tinham, uma base militar. Só que lá, naquele território, não é nem Cuba e nem Estados Unidos. Ou seja, aquele território ele serve de uma válvula de escape para a lei. E aí, na época do senhor George W. Bush, né, que a gente teve a explosão aí do terrorismo, ele criou uma prisão lá, na qual eles colocavam lá criminosos terroristas, né, que eles julgavam criminosos terroristas. E essa prisão ficou muito famosa por várias questões, por várias coisas que no solo americano ele não poderia fazer porque a lei não permitia. Aí, né, o senhor Donald Trump, ele falou que tem a ideia de mandar, não sei se 30 mil que ele falou, imigrantes para lá, né? E lá é uma terra, de certa forma, sem lei. Então, é só mais um passo. Vai fazer isso? Eu acho que não, né? A não ser que ele realmente use isso como uma força de política mesmo, né? Eu acho muito difícil fazer isso, mas pode acontecer. Por isso que eu disse que são capítulos, né? Capítulos que vão se desenrolando. Bom, a grosso modo, quem não deve não teme. Deportado não vem bonitinho com café da manhã, com a voz, você tá bem, tá tudo bem, você quer um suquinho? Você está sendo deportado, amigo. Chegou no Brasil, chegou em território brasileiro, aí o Brasil assume, mas vem algemado. É assim e é assim em todo lugar. Então, sem choro, sem sensacionalismo, eu fui agredido, eu fiquei sem comer. É teatro, mentira, é todo um teatrinho. Quem não deve não teme. O Trump assumiu, falou que ia fazer, há uma agenda, ele já está colocando em prática, está devolvendo para os países as pessoas que estão lá e que não é porque é ilegal, ou seja, você não tem o visto para estar no país. Ele vai deportar quem cometeu algum crime, só que as pessoas acham que é tudo bonzinho que está lá, porque ele não tem cara de bandido. Então, se informem. A Baía de Guantánamo, como o Lúcio falou, é um tribunal militar, é uma área militar, é usado como um tribunal militar para crimes contra a humanidade, né? E os Estados Unidos sempre usou muito aquilo ali. É a mais famosa. Mas há várias dessas em várias localidades do mundo. Mas a mais famosa é essa. É um tribunal militar que vai pegar a gente que cometeu crime contra a humanidade.
Já falei aqui, o Trump entrou, as pessoas estão falando que ele está fazendo um monte de coisa errada porque não querem que ele faça isso. Já fechou fronteira, o México é um narco-estado, o México é a fronteira ali para os Estados Unidos e para o mundo. O México não existe governo, quem controla é o narco-estado, é só uma utopia o governo, porque tem que ter, senão fica uma coisa muito feia, né? Então, vai fechar o cerco com o México. Ele já está avisando a todos os presidentes de todos os países, eu vou deportar e eu estou entregando as pessoas que são do seu país para você. Porque aqui nos Estados Unidos ele não vai continuar cometendo crime. Então essas reuniões aí que eles estão falando é para não para vamos ver para as pessoas não serem maltratadas no voo quando tiver deportação. Não, isso é o que eles estão falando para você. Mas é que eles estão falando, ó, são criminosos, você vai chegar aí e você vai colocar ele na cadeia ou você vai fazer as coisas que precisam fazer, porque eles fazem parte de rede internacional de crimes, né? E aí existe uma gama de crimes. As pessoas acham que eles são bonzinhos. Quem não deve não teme. Se você não fez nada de legal, o governo não vai te pegar. O governo americano, o Trump, ele não vai te pegar. O Petro recuou, a China recuou, ele falou, vou devolver. Todo mundo vai voltar para o seu devido lugar. As pessoas vão voltar para os seus países e as coisas vão ser resolvidas dentro de cada país. Não um país colocando tropa militar em outro país. E vai começar a ter as retiradas das tropas militares de vários países que estão em vários países. Por quê? Porque todos os países vão ter que resolver os problemas dentro de cada país. O povo no seu devido lugar. Então, vai começar a retirar de tropa, é uma coisa lenta, e o Trump entrou, ele tem uma agenda. E tem muitos que estão com ele. Agora, muitos acham que ele é louco. Muitos acham que ele está fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque ainda estão na ideia das coisas erradas. Eu falei aqui, abra a mente. As coisas vão começar a rochar. Se você fez alguma coisa errada, vai sobrar algo para você. Se você não fez nada de errado, pode ficar tranquilo, meu amigo. Não vai acontecer nada com você. Você vai viver sua vida normal. Muito bem. Considerações finais, rapidinho, Matheus. Assunto bem complicado, mas vamos lá, considerações finais. Obrigado por mais uma noite, né, que a gente está aqui unidos, juntos, fazendo Tela 4. Obrigado a você que nos assistiu e escutou até agora. E é isso aí, um abraço. André. Agradecer, né, a audiência aí, meus companheiros de bancada, o Luz e o Brito. Tivemos alguns probleminhas técnicos hoje, né, mas acontece, programa ao vivo é assim, né? Quando você grava o programa, você resolve tudo e continua, parece que não tem nada a hora que edita, mas programa ao vivo, né, Luz? Programa ao vivo acontece dessas, é só agradecer. E hoje os assuntos são bem complicados, né, então se a gente fosse estender... Assuntos tensos, né? Calorosos. Muito técnico, né? Mas acredito que deu para dar uma pincelada boa aí, né? Nos próximos a gente às vezes volta a falar porque não vão sair de pauta, né? São assuntos que não vão sair de pauta, né? Vão continuar na pauta aí. E eu e o André é sempre antagonista, né? Na maioria das vezes. Mas é isso que faz ser legal também, né? O programa. O antagonista é o... Como é que ele chama lá? Tem um site chamado Antagonista, pô. Eu esqueci o nome dele, do Anta, jornalista. Né? O Anta, só falo o Anta. Tem um site, né? Ele. Bom, mas é isso, só agradecer. Vamos encerrando então, agradecer a todos, uma boa noite. Boa noite.